Ô Josias, a nossa manchete principal hoje é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, aqui a manchete neste momento do UOL, tratando de mais um episódio envolvendo Juscelino Filho. Quem é Juscelino Filho? O ministro do governo Lula, ministro das comunicações do governo Lula, que veio para o governo, né, que foi para o governo através de um acordo com os partidos, né, com União Brasil no caso. Qual é essa reportagem? Essa reportagem fala fechou um contrato, né, com uma empresa que, na verdade, ao invés de resolver o problema, jogava mais água para dentro da casa das pessoas. A fiscalização testemunhou vários relatos de que a água da chuva se direcionavam para as residências da comunidade local, afetando a segurança e a qualidade de vida das pessoas que ali habitam. Foi assim que um fiscal da estatal federal Codevasf descreveu o estado da drenagem de uma das obras de pavimentação bancadas com recursos destinados pelo atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho, quando ele era deputado federal. Uma dessas emendas, né, parlamentares, ele direcionou a emenda para uma empresa que era para fazer esse trabalho de drenagem e, ao invés de drenar a água invadia a casa das pessoas. Bom, Juscelino Filho nega a responsabilidade ao direcionar a verba para projetos de baixa qualidade e, além do mais, projetos superfaturados quando ele era deputado federal. Como é que você vê mais uma denúncia contra Juscelino Filho, Josias? O mais dramático, Fabiola, é que o Juscelino Filho é só um personagem de uma reportagem, né? Mas não é um caso único, está longe de ser um caso único, né? Auditorias da Controladoria Geral da União e inquéritos da Polícia Federal estão sinalizando que a distribuição de verbas do orçamento federal por meio de emendas de parlamentares se consolidou como um outro ramo do crime organizado. A boa notícia é que os órgãos de controle têm conseguido flagrar as traficâncias. E a má notícia é que as transgressões sobreviveram à troca de governo. O dinheiro do orçamento continua saindo pelo ladrão, porque os ladrões continuam entrando no orçamento. Pior, muitos nem saíram do orçamento. Muito pior, alguns padrinhos dos desvios ganharam poltronas na esplanada dos ministérios. Esse Juscelino Filho, nomeado ministro das Comunicações pelo Lula, ele ainda não produziu nada que se pareça com uma benfeitoria para o setor das comunicações, mas as suas malfeitorias no orçamento, elas não param de chegar às manchetes. É impressionante. Essa é só a penúltima notícia, né? Agora tem uma emenda do Juscelino, que financiou com verbas da Codevasf, nos fundões do Maranhão, obras de drenagem que direcionam a água das chuvas para dentro das casas. Então, a obra surtiu um efeito oposto ao que deveria ter resultado das obras. A coisa foi executada por uma construtora investigada sob suspeita de superfaturamento e corrupção. Aí o ministro é ouvido, ele diz não, ele não tem responsabilidade. Como ele pode ser responsável pela execução das obras? Então, Fabíola, os parlamentares, eles são transgressores autossuficientes. Eles mesmos direcionam as verbas, eles mesmos batem bumbo lá nos redutos eleitorais. Olha, mandei o dinheiro. Eles mesmos se fingem de mortos quando há o roubo e eles mesmos se absolvem da corrupção. Não tenho nada a ver com isso. Como é que eu posso ter alguma coisa a ver com isso? Então, a ladroagem que infesta o noticiário é parte da herança da gestão Bolsonaro. Isso daí, inclusive, essa emenda que está noticiada hoje, do ministro Juscelino, do agora ministro, é coisa de 2019, início do governo Bolsonaro. Mas os escândalos da era Lula, Lula 3, esses já estão contratados também. Porque a direção da Codevasf, ela não mudou. Está a mesma coisa. E o apetite dos congressistas, esse sim, esse aumentou. Nos 2 primeiros mandatos do Lula, cada parlamentar brigava por 12 milhões em emendas orçamentárias por ano. Hoje, esse butim cresceu muito. Os parlamentares estão brigando por 50 milhões cada um. 30 milhões em emendas individuais e até 20 milhões, dependendo do estado, em emendas de bancada. Há parlamentares, evidentemente, nesse bolo de desonestidade, há parlamentares que destinam verbas para iniciativas meritórias,
mas os 90% que integram essa banda pilântrica do Congresso dão aos outros 10% uma péssima fama, uma péssima reputação. Então, deformou-se, Fabiola, até a aparência das estruturas arquitetônicas ali do Niemeyer. Isso está sendo deformado. Tem aquelas cuias do Congresso, né? A cuia do Senado, com as bordas viradas para baixo, a cuia da Câmara virada para o céu. Essas cuias estão ganhando a aparência de caixas registradoras. Tudo gira em torno do dinheiro hoje. Não há um meio quilo de interesse público nessas discussões. Muito triste o que está acontecendo, mas a isso se reduziu a atividade política no Brasil. Reduziu-se tudo a um tilintar de verbas, a gastos ali inconsequentes que costumam resultar em muita corrupção e pouca serventia para o contribuinte, para a pessoa que deveria ser atendida pela verba pública.